sou filho de crente, mas não sou filho de linhagem sacerdotal. Meu pai era crente de banco, como costumam afirmar. Discipulou a gente no Evangelho, mas você sabe que o adolescente, principalmente da escola, da época que eu vim, que era uma época de muita repreensão, de muita proibição, e aflorava sempre o desejo, a curiosidade de conhecer o novo. Diante disso, experiência com Cristo mesmo, legítima, autêntica, original, genuína, foi aos 19 anos. E aos 19 anos, essa experiência mudou a história da minha vida. Eu não sou fruto de igreja, eu não sou fruto de pregação, eu não sou fruto de ativismo religioso, eu não sou fruto de denominação. Aos 19 anos, literalmente, eu ouvi a voz de Deus. Deus me chamou literalmente, e eu pensei que era um ser humano me chamando. Olhei para os lados várias vezes procurando alguém, não tinha ninguém, e quando eu imaginei que era algo da minha cabeça, algo ilusório, a voz veio novamente. E aquela voz bradou dentro de mim, que revolucionou a história da minha vida, e eu só fui à igreja confirmar o que tinha acontecido na noite anterior. E com 3 dias de crente, frequentando já uma instituição religiosa, Deus falou claramente comigo o porquê Ele tinha me chamado, o que Ele planejou, o que Ele faria comigo, em mim, através de mim, o que eu seria no seu reino, onde me levaria. E hoje eu estou colhendo os frutos de toda aquela palavra que eu ouvi exclusivamente da parte de Deus. Então, eu sou um resultado do ecoar direto, exclusivo, personalizado do divino. Mas o senhor nem estava indo à igreja nessa ocasião, o senhor nem era próximo, já estava um pouco distante, assim, aos 19 anos? 19 anos você fica naquela escola de proibição, você fica até os 15, 16 anos, e quando você tem a oportunidade de já conseguir o trabalho, de ter uma vida autônoma, a primeira oportunidade é ter curiosidade daquilo que foi proibido para você. Então houve um distanciamento sem práticas abomináveis ou ilícitas, mas houve um distanciamento mesmo, literalmente, e aos 19 anos foi o impacto, a metamorfose divina na minha vida. E como foi? O senhor entendeu que aquele realmente era o chamado e o senhor largou o emprego para fazer seminário? Como que foi isso? Não, eu tinha uma carreira profissional, já estava exercendo a mesma, e esta carreira é muito interessante porque humanamente era impossível eu ingressar naquela instituição, organização. E ali, diante da impossibilidade humana, o meu pai, que era muito crente, e tinha um compromisso com Deus de oração matinal muito forte, e ele me chamou e disse que ele teve um sonho, e que naquele sonho ele me via ingressando naquela organização. E eu fui para aquela organização e desenvolvendo na mesma, foi o momento que Deus me chamou. E Deus me chamou e já logo me deu o ministério, me deu o dom, me deu a vocação, algo fenomenal. Haja visto que com 3 meses de crente, eu já era professor da escola bíblica dominical.
Com 6 meses de crente, eu era superintendente da escola bíblica dominical, isso lá na década de 80, quando o sistema era totalmente conservador e não havia investimento em jovens. O investimento era nas pessoas mais antigas. Jovens eram vistos como imaturos. E Deus abriu esse leque para mim. Quanto ao meu aspecto profissional, eu orei 30 anos para Deus me tirar do aspecto profissional para que eu pudesse exercer 100% o ministério. E eu não podia tomar uma decisão pessoal por minha conta, porque eu tinha a convicção que aquela porta foi Deus que abrira. Você trabalhava com o quê? Eu exercia o militarismo nas Forças Armadas, na aeronáutica, foi 30 anos da Força Aérea Brasileira. Aí eu não poderia sair sem um sinal de Deus. E Deus nunca me deu o aval para sair. No entanto, o que Deus fazia? Eu, 30 anos na caserna, Deus me deu a oportunidade, a flexibilidade para eu exercer o ministério. Mesmo exercendo a vida militar, eu tinha agenda para pregar todas as noites, agenda para pregar os finais de semana e contribuir com o reino de Deus. E quando chegou meu tempo de reserva, numa linguagem mais popular de aposentadoria, aí eu me dediquei corpo e alma ao ministério. E no período ainda da caserna, ainda tive a possibilidade de fazer uma faculdade, fazer pós-graduação, me especializar, me preparando para esse tempo. Como o senhor descobriu que o seu chamado era para ser pastor, para pregar de fato? Porque no terceiro dia de crente, eu dentro da igreja, era a minha segunda vez após ouvir a voz de Deus. Era uma quarta-feira, e uma quarta-feira, dentro de uma Assembleia de Deus, o coro é menor. O coro é menor. E o líder daquela época deu oportunidade a uma jovem para ela cantar um louvor naquela noite. E no momento que ela vai iniciar o louvor, ela é dominado pelo Espírito da profecia, pelo Espírito Santo, uma manifestação do que a Bíblia chama de dom de profecia. E ela começou a profetizar. E a Bíblia diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. E quando ela começou a profetizar, que Deus diz: assim diz o Senhor, eis que falo contigo, jovem. E hoje eu te digo, por que eu te chamei? Por que eu te trouxe? Porque eu vou fazer assim, assim, assim. E numa época que era improvável fazer um investimento em jovem, principalmente para o ministério pastoral, Deus disse: eu lhe chamei para te fazer um pastor da minha casa, e eu te levarei aos 4 cantos da terra para você proclamar o meu evangelho. E liberou uma série de fatos. Eu guardei aquilo comigo, e hoje, dos 5 continentes que existem no mundo, eu já tive o privilégio de pregar nos 4. E o Brasil, em todos os estados brasileiros. O senhor foi o pastor mais novo? Aí é outro milagre. Eu fui ordenado ao pastorado convencionalmente, tanto estadual quanto nacional, quebrando um paradigma. E eu fui, na minha época, o pastor mais novo ordenado ao pastorado. Eu fui aos 28 anos. Isso na escola eclesiástica da época, isso era considerado um milagre. E Deus proporcionou isso, quebrando esse paradigma e honrando a sua promessa na minha vida.